acho que a gente podia falar. Acho que tem que Acho que, falar. acho que você podia falar que de quinta-feira era um dia muito aguardado pela gente, porque o papai trazia as revistas, o lanche e pro Lilo trazia o recreio. Acho que sim, eu lembro. Não sei se você lembra desse lanche, você fala sempre. Que era bom, Então começa era uma delícia. Quem gostava muito era a mãe, que era a dona Larissa. Não sei, acho que eu não comia, vocês não me davam esse lanche. Acho que você era enjoado, Marcelo. Ih, você era Então enjoado. começa também. você falando. E aí o Marcelo conta do gibi, entendeu? E aí depois você ia pra que horas? É no- porque no essa botão? memória do recreio, então, acho que é mais sua do que minha, porque eu era bem pequeno. Daí depois tem a história quando ele começou a escrever. Essa eu lembro bem. Que E aí você escreveu. emenda com essa, então. Tá bom. São nós dois agora que vamos falar, tá, pai? Você não quis falar? Você não quis falar o que era pra É, a gente falar? fala uma coisa A e gente começa a falou pra você contar, falar mas a uma história coisa, dele é você muda boa toda a também. história. Mas é boa a história dele. É bom desse jeito. Eu acho que ele deve ter passado o dia fazendo escrito. Bem capaz. Meu filho Arthur Bernardo nasceu no dia 15 de maio de 1962, na maternidade de Campinas. Ele foi parto normal e ele nasceu com 3 quilos e 850 gramas. Correu tudo bem e até lembramos de um fato que aconteceu, que quando ele nasceu, ele fez xixi na cara do médico. O nome dele foi em homenagem do pai do João e do meu pai, Bernardo. E ficou um nome bonito, né? Foi o primeiro único filho que eu vi nascer. Assisti o parto e achei mesmo que nervoso toda a vida e achei que ele fez aquele xixi porque ele já começou a jogar fora coisa que ele não gostava do mundo. E tem o apelido de Lilo, Homenagem a Lili. porque a Lilian, que já era a primeira filha, nós chamávamos de Lila. E daí foi o Lilo. Então o apelido dele ficou sendo Lilo, para toda a família. Então, o que eu lembro da Nefrite, eu acho até que ele era mais novo do que 5 anos. Mas, pelo menos, eu me lembro dele muito pequeno. E eu lembro que os médicos lá não queriam que ele se mexesse. Então, o papai mandou fazer umas tábuas de madeira que ele colocava, lembra disso, pai? Colocava nas perninhas dele e nos bracinhos para ele não se mexer. Amarrava ele nessas tabuinhas. E ele, como era nefrite, não podia comer nada com sal. Então começou a comer muita coisa com açúcar e acabou ficando com excesso de açúcar. E aí ele não podia nem comer com sal e nem com açúcar. E a minha avó, a avó Anunciata, ficava morrendo de dó dele e dava escondido para ele um pouco de comida. E foi o que salvou ele, porque senão esse menino tinha morrido naquela época mesmo. A vovó de madrugada estava escondido, ia lá, dava comidinha para ele. Isso eu lembro bem. E ele esperava a vovó chegar e eu pegava a vovó fazia assim, para não contar. E essa coisa do cineminha, e ele desenhava. Então a gente ficava entretendo, porque ele não podia sair da cama, né? E depois que, graças a Deus, ele se recuperou, ele teve até dificuldade para recomeçar a andar, né? Isso eu lembro. E foi daí que eu acho que veio a fome mesmo, e ele começou a comer bem e acabou por engordar. E ficou bem gordinho, passou uma época aí da infância dele bem gordinho. Então quando nós éramos pequenos, o papai trabalhava de manhã, de tarde e de noite, dava aula. E nas quintas-feiras era o dia que ele passava numa banca, banca do alemão, que ele tinha as revistas, que ele fazia coleção, e ele trazia pra gente, cada um tinha a sua revista predileta, e a do Lilo, e ele trazia um lanche também. Então a gente ficava tudo acordado, esperando ele chegar, em torno de 10 horas, 11 horas. 11 horas terminava a aula. Aí E a gente descia, passava no mercado, um bar lá que tinha, que é conhecido nosso, fazia um lanche gostoso. E aí, do Faca? faca. Bar do Faca.
E aí ele chegava, pro Lilo ele trazia o Recreio, a revista chamada Recreio. E tinha uma revista de atividades, tinha texto, e o Lilo adorava, ficava fazendo essas atividades, né, Marcelo? Depois, mais pra frente, aí ele, ao invés do Recreio, era o Mad, que era a revista que ele adorava. Isso. Então ele sempre gostou de Todas colecionar. aquelas revistas que vocês têm lá, que você viu lá, aquilo foi montado uma por uma. É tudo revista que eu juntava Os livros, tudo. papai, os livros da Não, então, estante. juntava as revistas, depois de um certo Encadernava. número, e mandava encadernar. Então aquilo lá, tudo lá é revista que foi. Tiravam a capa e juntavam as revistas. Então tem todos aqueles. Até a Bíblia lá foi feita assim. É. Aquela Bíblia que tem lá grande, que pega tudo assim. Tudo bem. Então, Ô pai, que Bíblia? Não estamos falando do livro. Que Bíblia? Nós estamos Ah, eu falando das falei aqui revistas porque do estava livro. falando que o livro, as revistas que vinha. Mas Pra a gente mim vinha. encadernava as revistas do livro. Não sei a conhecer, não era dele? Claro que não. pai, agora deixa o Lilo contar agora dos gibis, vai. Lilo, conta aí do gibi. Não, é você. Ah, sou eu, Lilo? Não, Lilo não. Ah, você O falou gibi, já falei do Recreio, agora é você. sua vez. Tá Que Lilo? feio o Quem negócio falou aqui. Lilo? Você falou Lilo, fala do Quando eu lembro que eu sou mais novo, isso me assusta. Se fosse mais velho, seria difícil. Fala, Me Dom. assusta dos três aqui do meu lado direito. Meu Deus. Então, aí, tudo isso que o meu pai falou e a Lilian falou, então desde a infância, dos cineminhas do meu pai, quando ele estava com nefrite, né, o Lilo, aí depois essa coleção que toda quinta-feira todo mundo esperava, e o Lilo adorava a revista Recreio e tal, ele começou a desenhar, brincando e tal, até que chegou uma época que ele lançou um primeiro gibi. E aí, de tempo em tempo, ele lançava número 1, número 2, número 3. Isso foi, acho que até a 7ª edição, se eu não me engano. E aí, já no primeiro gibi, ele lançou um personagem que é o que ele mais gostava, que era o Kid Pitombo. Ele falava Kid Pitombo, cada tiro um tombo. E ele fazia as histórias do Kid Pitombo. Um outro personagem que ele gostava muito era o Urubu. Esse Urubu, ele ficava na antena de um morador de um apartamento, tudo criação dele, esses personagens. E esse Urubu, ele gostava de ficar na antena do prédio. E quando ele ficava na antena, mostrava o Urubu brigando com o dono do apartamento que tinha aquela antena, porque a televisão dele não funcionava toda vez que o Urubu parava lá. Era um outro personagem que ele adorava. Aí ele tinha algumas histórias que ele invertia o nome dos personagens. Então, Lilo, ele invertia. O personagem era o Olil, que era ele desenhava ele. Eu era, se eu não me engano, meu nome ao contrário é Orlando. Eu não vou lembrar, nem pensar agora. Mas era todos os nomes ao contrário. Então, às vezes, tinha algum episódio em casa, algum acontecimento em casa, e ele colocava aquilo numa historinha. Ele era criança, ele tinha 10, 12 anos de idade. Eu era 2 anos mais novo que ele, e eu admirava os desenhos dele, e eu queria desenhar também, mas os meus desenhos eram muito feios, né? Sem graça. Os desenhos dele, além de bem feitos, eram engraçados. E aí, coisa de criança, quando a gente terminava de desenhar, a gente pedia para dar nota. E o Lilo sempre ganhava nota 10 de todo mundo. E teve uma das edições que eu, depois de dar a nota 10 para ele, para o meu desenho ele deu uma nota baixa, que era feio de verdade. Então ele era bem autêntico ali, sincero. E quando ele me deu a nota baixa, eu fui lá no gibi que ele tinha desenhado,
rabisquei a nota 10 e diminuí a nota dele. Aí ele colocou uma observação dizendo, olha, essa alteração aqui é porque o Marcelo, depois de ter me dado 10, eu dei uma nota, não me lembro que nota que foi, para o desenho dele que não era bonito. Ele veio aqui e rabiscou e me diminuiu minha nota. E está tudo isso registrado nessa edição. Que foi uma história muito legal isso aí. Mas o que a gente mais brincou de criança foi jogo de botão. Quando o Lilo era menor, os times, né, na época era time do Corinthians, só vinha o símbolo, né, do time. Quando ele começou com essa questão de leitura, de começar a desenhar, ele criou um time de futebol de botão. O nome do time chamava Estrela d'Alva Futebol Clube. E ele era o técnico, então ele tinha uma caixinha que ele colocava o time dele, uma caixinha redonda. Ele desenhou na volta toda dessa caixinha. Olha essa aí. Não é essa. Ele vai filmar depois. Não é essa? Olha. Na volta toda Fala de novo isso, olhando para a câmera. Na volta toda da caixinha, porque depois eu vou ter que cortar esse espaço. Você pode ficar quietinho? Eu tô. Não sei o que eu estava vendo ali. Então você vamos lá. Falou. É porque eu não vou mostrar, porque depois ele só vai mostrar. Eu vou estar falando, acho que vai aparecer, não sei como que É, porque vai ter que parar da Você hora quer que que vocês eu começaram a falar e agora na hora que você fala. Então continua do jeito que você está falando. Isso, porque tem que filmar de perto. Né? Não, você pode Tá. pegar, mas depois faz um take filmando de perto, entendeu? Tá? Quer que pega? Eu pego. Mas dá continuidade, entendeu? Fala o que você estava falando. Então eu vou começar a falar. Na volta toda da caixinha que guardava o time Estrela d'Alva Futebol Clube, ele desenhou todos os jogadores, os 11 jogadores e o técnico, que era ele. Inclusive a caixinha é essa, que é isso aqui, olha. Olha que interessante. O símbolo do Estrela d'Alva Futebol Clube é o símbolo da Ponte Preta. Só mudou as iniciais. E aí depois a gente vai ver pertinho, por exemplo, ele está aqui, ó. Ele é o Lilo, que é o técnico. E aí todo o time dele, botão por botão. Então, e na capa aqui tem um jogador com uma taça levantada aqui. Eu acho que essa taça aqui é a Jules Rimet, como que chama? Júlio. Não é? Jules Jules Rimet, Rimet. que é da Copa de 70. Em 70 ele tinha 8 anos, então ele tinha entre 8 e 12 anos. Aí foi quando essa... Quando ele estava no terceiro colegial, no Notre Dame, ele com um amigo dele, o Levi, eles fizeram um livro porque eles queriam conseguir dinheiro porque eles tinham um sonho de ir para Salvador, ir para Bahia. Ele estava escrevendo um livro junto com um colega dele de poesia, chama Primeira Edição. Você não tem, Lívia? Acho que a Lívia tem. Acho que tem. Primeira edição. Era só poesias. Então eles iam vender esse livro e com esse dinheiro ir para Salvador. E no dia da formatura do colegial, mesmo eles já não estando no Notre Dame, eles venderam todos os livros que eles fizeram, né? Montaram o livro e no dia da formatura do Notre Dame, que ele largou e veio embora, e a formatura ele pediu para o irmão Pedro se podia assistir a formatura. Já tinha feito lá, acabado um ano. Então eles foram os dois lá. Aí o irmão Pedro falou, olha, acontece que tem um ex-aluno nosso que quer fazer uma... Quem? Falar uma coisa. Não, o João vai Aí ele fazer foi uma com os livros lá. E com esse dinheiro, eles vão embora para Bahia, né? E só que o dinheiro acabou no Rio. Eles foram né? pedindo carona também para economizar. E aí chegaram no Rio, né, mamãe? E aí lá mesmo, ele sem dinheiro, aí ele fazia caricatura das pessoas na praia para conseguir dinheiro,
fazia poesia, se virava, né? Um dia fizeram um buraco na praia e foram dormir lá. Também acontece. Dormiram na praia, A onda enfim. subiu, quando eles acordaram, a água estava chegando neles, né, dentro do buraco. Não perderam roupa, perderam tudo. Um deles, esse livro que ele jogou para a plateia do jogo. Ai, que Quando legal. ele foi lá no Foi do jogo. 4 olhos. Não, foi 4 Um desses livros. Um desses livros. Foi o Homem de Quatro Olhos. É o nome? Ele inventou esse homem. Nas crônicas que escreve, ele faz os leitores acreditarem em coisas absurdas. Eu vou conversar com Arthur de Carvalho. Por favor, Arthur. Eu conversei aqui com o Arthur de Carvalho. Você vai acabar já? Vou. Deixa eu fazer uma coisinha antes. Deixa. Eu costumo dar umas palestras falando sobre literatura, tá? Certo? E eu fico muito bravo que a literatura, eles sacralizam muito a literatura, tá? E o que eu queria era... eu fico lembrando do Chacrinha. Que o Chacrinha jogava abacaxi, bacalhau e tal. E eu acho que a gente deve fazer isso com um livro. Opa! Posso? Eu acho que a gente... Olha aí, Eu fiquei muito comovido que você veio aqui para lançar o seu livro no programa. Aí eu joguei o 4 olhos Foi pra lindo. ele. Olha só, eu conversei com o Arthur de Carvalho. Você teve alta quando, afinal? Pra vir pra Arthur de cá. Carvalho. Daqui eu volto direto pro Tá bom. hospital. Daqui a pouco a gente volta. Oi, eu sou o Vitor Hugo, neto do Arthur de Carvalho. 2, 3, 4, 5, 6. 6 Gs? Vou contar, vou. 1, 2, 3, 4, 5. Qual que é essa atividade? Pintar calçada. Não. Essa atividade que eu fiz assim, ó. É fazer retas e bolinhas coloridas. Vou fazer uma bolinha colorida. Fez uma bolinha colorida. Pintou de azul agora. E agora eu vou pintar de amarelo. Você pinta só as cores que tem que é igual, né, vô? Esse é igual a esse, ó. Agora Vou falar. Oi, sou o Vitor Hugo, neto do Arthur de Carvalho. Não sei mais. Ok. Tá gravando? Ficou para outra parte. Como é visível, né? Eu sou uma criança, então eu sou estudante. Por quê? É feio? Não, porque eu muito esquisito. Oi, nossa, tô embaixo. Também deixador. Que mais é... vai ver que vai cortando um por um. Fala uma coisa, é apenas. Não, mas eu não tenho passagem de pensar em outra coisa. Pausa aí e vai outra. Cara, eu tô achando defeito, hein? O quê? Eu falo uma coisa apenas, né? Oi, eu sou o Vitor Hugo, neto do Arthur de Carvalho. E eu acho que eu comecei a desenhar ele bem antigamente. Bem quando eu era pequenininho. Mas... sinceramente não tenho uma técnica específica. Comecei a desenhar mais pra frente agora. Por causa da quarentena, eu tava muito à toa. Aí comecei. Gosto de me inspirar em desenhos prontos que
tenho muito criatividade. Não tem muita coisa pra se falar. Acho que é isso, assim. Pronto, mãe, fiz! Olá pessoal, eu sou o Jefferson Martinelli, vulgo Jeff, vulgo Jé, vulgo Jefinho, depende de quem eu encontro pelo caminho, surge um novo apelido carinhoso. Eu fui convidado pela Gabi, a Gabi de Carvalho, a participar do projeto Kid Pitombo, o projeto Kid Pitombo que visa transformar em histórias em quadrinhos as crônicas escritas pelo pai da Gabi, o Arthur de Carvalho. Uma homenagem muito bacana, da qual eu faço muito orgulho de ter sido convidado, de fazer parte. Eu fiz os quadrinhos da crônica Pá, uma crônica bem bacana, que lida com um personagem meio depressivo aí, que fica refletindo coisas relativas à vulnerabilidade de ser e estar, né? O quão fugaz a vida de uma pessoa, a vida de qualquer ser vivo pode ser. Em um instante estamos aqui, no outro, pá. Bom, eu também fui convidado pela Gabi a falar um pouquinho sobre mim. Eu já dei aí já fiz um breve currículo, né, das minhas habilidades. Eu acho que eu não mencionei que também sou radialista, tenho uma passagem pela Rádio Unifev, também fiz algumas coisinhas para a TV Unifev, tem um programinha no ar, onde eu falo justamente de histórias em quadrinhos, mas a minha verdadeira paixão, além do rádio, além das habilidades da TV, estão no desenho. E quando eu digo que a minha verdadeira paixão está no desenho, é mais ou menos por conta disso mesmo. Assim, eu gosto mais de desenhar para mim do que profissionalmente. Eu tenho aí uma gama de trabalhos realizados profissionalmente, né, de forma remunerada, mas eu gosto mesmo mais de desenhar para mim do que para os outros. Principalmente aqui no interior é bem difícil você viver do desenho, então por isso que eu tenho tantas outras habilidades aí, seja com rádio, seja com a TV, seja com a publicidade ou marketing. Eu estou sempre muito mais envolvido com essas áreas do que com o desenho propriamente dito. Embora dentro de todas essas áreas eu acabei pegando muito trabalho relacionado ao desenho. Eu faço algumas releituras de obras famosas, de capas, de edições em quadrinhos. Aqui dá pra gente ver, ó, eu costumo desenhar primeiro no lápis azul ou no lápis laranja, e aí depois eu venho e faço a definição no lápis preto, aí eu tiro na mesa de luz e venho e faço a arte final. Esses desenhos aqui são de quando eu era bem adolescente ainda, coisa de 15, 16 anos. Outras coisas mais recentes, agora, sei lá, 2012 para frente, eu diria. É uma série de desenhos aleatórios, não tem nada muito... A maior parte não finalizados, alguns finalizados, alguns que eu gosto bastante, outros nem tanto. Outras são artes que eu vejo por aí, eu paro e desenho, cartazes, pessoas, fotos, sei lá, não tem critério, assim. Eu gosto de desenhar de tudo. Me deu na louca, eu vou lá e desenho e pronto, né? Eu gosto bastante de HQ americana, mas eu flerto bastante com o cartoon, com a estilização. Aqui eu tenho a labareda, né, como uma deusa toda poderosa, explodindo em chamas. Eu gostava bastante de mexer com Charge, que é o palhacinho do telemarketing, um personagem que eu criei numa época em que eu trabalhei no call center lá em São Paulo. Aqui é uma das pouquíssimas tentativas de experimentar a cor em algum dos meus trabalhos, mas dá para ver que o preto é bem marcante, né, bem consistente. Aqui são ilustrações, é uma série de ilustrações que eu fiz para um vídeo sobre o bullying. Eu gosto bastante desse projeto, também achei legal que me convidaram para participar. Aqui é uma releitura do Norman Rockwell, que eu coloquei os Jovens Titãs. Sou muito fã da equipe, dos quadrinhos, dá para ver que eles aparecem bastante nas coisas que eu produzo. Desenhos aleatórios, eu gostava bastante de desenhar o nu, principalmente o nu feminino. Acho que dá para brincar bastante com luz e sombra. Aqui eu brincando com o Homem do Saco, tentando pegar o Saci, foi uma encomenda.
É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Obrigado por terem assistido. Corajoso de quem ficou até o final para ver tudo isso aqui. E até a próxima. Olá, tudo bem? Minha história com o Arthur começou em 2005, quando eu vim de São Paulo para Votuporanga em busca de trabalho e consegui uma vaga na agência em que o Arthur trabalhava como designer júnior. Conhecer o Arthur inicialmente foi algo maravilhoso, porque ele é uma pessoa muito singular. Era uma pessoa extremamente sorridente, que sempre gostava de argumentar sobre tudo, e era muito gostoso ouvir ele falar. Ele sempre tinha um ponto de vista muito perspicaz acerca de tudo. Trabalhar com o Arthur, eu dizia que era algo ou ame ou odeie, e para mim foi amor à primeira vista. O Arthur, ele tinha uma vontade de criar, uma vontade de mudar as coisas muito grande. E ele gostava muito de fazer isso através das histórias, dos desenhos. Era um excelente ilustrador, tinha um estilo muito único e era maravilhoso trabalhar com ele. Todos os dias eram conversas excelentes, maravilhosas e cheias de risadas e altas teorias. Estar perto do Arthur foi algo realmente especial na minha vida, foi muito bom mesmo. Até o momento que ele teve que se retirar do nosso trabalho, da minha agência, e aí a gente acabou perdendo o Arthur, e eu costumo dizer para todo mundo também que o Arthur foi uma perda muito grande para Votuporanga, foi uma perda muito grande para a literatura regional e para o quadrinhos em si, nacional, eu diria. O Arthur ele tinha muitos contatos com todos os desenhistas. Ele dizia que o grande sonho dele era conhecer um desenhista e desenhar, né, uma história em quadrinhos junto com o desenhista preferido dele e publicar essa história. E o segundo sonho era ir no Jô Soares. Ele conseguiu as duas façanhas em vida, e isso foi algo digno de notoriedade. Então, para mim foi uma honra estar perto do Arthur, conhecê-lo, viver os meus dias ao lado dele, e assim agora é uma honra também ilustrar uma das suas belíssimas histórias e viajar novamente nesses contos que ele cria e criou, né, de forma tão brilhante e criativa. Eu espero que todo mundo goste do resultado desse trabalho. Um abraço para vocês. Eu era leitor do Arthur por volta dos meus 18 anos, 17, 18 anos, acompanhando os textos dele publicados nos jornais aqui de Votu. Lembro da entrevista no Jô, icônica. Acho que todo votuporanguense se sentiu muito bem representado e ficou muito feliz de ter visto ele passando assim nacionalmente, e é um reconhecimento mais do que esperado, porque a obra fala por si e é muito bacana. Pessoalmente eu conheci o Arthur uma vez, só tive uma oportunidade de estar com o Arthur, que foi no primeiro Flive, no qual ele convidou 2 amigos cartunistas para poder dar um workshop de ilustração, e eu participei desse workshop, e uma das atividades era ilustrar uma das crônicas do Arthur. Lembro de uma pessoa muito alegre, lembro de uma pessoa muito espontânea, de fácil diálogo, sabe? Muito próximo de quem estava ali. Não tinham tantas pessoas, mas eu me lembro de ter sido assim, uma coisa bem amistosa, sabe? Bem fraterna. Foi muito legal aquele workshop. E por conta daquele workshop e do estímulo que eu tive, eu passei a olhar para a história em quadrinhos de um jeito diferente, talvez para o meu desenho de um jeito diferente, entendendo que era possível usar aquilo, não deixar só escondido nos cadernos de desenho. Arthur sempre esteve muito próximo, mesmo não estando tão fisicamente perto de mim. Fui assistir o Estado Crônico, peço que assim, eu guardo no coração e na memória, e enfim. E eu sempre levava o Arthur para as aulas, porque por serem crônicas eram textos que as crianças gostavam por conta da comédia, e assim a gente ia trabalhando a alfabetização e o gosto pela leitura.
Então, eu sempre lia e sempre leio até hoje as crônicas do Arthur quando eu tenho oportunidade para as crianças. E o interesse em adaptar as crônicas do Arthur para quadrinhos começou há um certo tempo, no mínimo tem 10 anos. Mas eu lembro que a primeira vez eu não tive oportunidade, porque saiu o Bolsa Cultura. O Orlandelli comentou que eles tinham um projeto de adaptar as crônicas do Arthur para quadrinhos e esse projeto estava engavetado e ele falou, olha, você está junto com a Gabi todo dia, conversa com ela, faz ela inscrever esse projeto e aí que eu fui encher o saco da Gabi e vamos, por favor, Gabi, faz, dá certo. E ela falou, olha, eu vou tentar, já tentei umas 2 vezes, se eu não me engano, enfim, posso estar enganado. E não tinha sido contemplado, e eu vou tentar a última vez. E ela tentou e deu certo. E eu lembro do exato momento que ela me deu 2 livros do Arthur e disse, Vini, eu queria te convidar para participar dessa primeira publicação e você fique à vontade para escolher a crônica. E lógico que, assim, era o Dream Team de desenhistas e o Vini. Eu tava lá por indicação do Líder Brasil, porque, enfim, todos eles tinham uma proximidade e uma afinidade e troca de experiências com o Arthur muito maior do que eu tinha. Esse projeto tinha sido idealizado pelo próprio Arthur. Então, fazer parte disso, né, dessa publicação póstuma foi, nossa, uma honra. Primeiro por adaptar a crônica, eu adaptei a primeira poesia, primeiro por adaptar uma crônica dele e depois por estar participando de um álbum com tanta gente boa. Alguns deles, o que eu tinha de idade, eles tinham de carreira. Então, assim, o encontro para a divulgação desse primeiro projeto foi, sei lá, uma coisa que eu também vou guardar na alma e pro resto da vida. Eu não me lembro de sentir tanta felicidade e de estar tão realizado por participar desse projeto. Nessa primeira oportunidade, eu adaptei a primeira poesia e no final de tudo, talvez foi a crônica que melhor expressasse meu momento. Diante daquelas lendas, a primeira poesia era visivelmente feita por um artista amador. Sem tanto conhecimento de edição de imagem, do que era desenhar em A13 e aí a publicação sem A4. Enfim, eu bato o olho e vejo a diferença gritante da minha crônica para os demais artistas. Mas naquele momento a Gabi disse, Vini, tem uma crônica chamada Teologia para Crianças que eu gosto muito e ficaria legal, sei lá, essa é a minha sugestão. E eu até tentei fazer, mas como eu disse, não era o momento. Passado alguns anos, e sempre ficava na cabeça, nossa, eu tenho uma dívida de gratidão com a Gabi, eu preciso fazer essa crônica um dia acontecer. E numa conversa, falei, esse ano, Gabi, vamos fazer o volume 2. E aí a gente junta o pessoal e faz de novo. E ela super topou a ideia. E eu falei, não, agora dessa vez sai Teologia para Crianças. Mas os estudos sobre a história em quadrinhos já remontam de 2017. Então, assim, foi um processo que eu comecei lá atrás, talvez não estava pronto, e vim finalizar agora, né, com mais leitura, não sei se talvez mais conhecimento na área de design, porque teve um mestrado e uma coordenação no meio do caminho, e uma pandemia, então assim, ai meu Deus, enfim, deixar pra lá. Vamos falar então da história do Teologia para Crianças, como foi o meu processo. Para começar essa nova adaptação, eu comecei fazendo uns layouts só para estudar a página e saber como eu colocaria o texto e tudo mais, com desenhos bem simples, só para estudo de página mesmo. Boa parte dessas ideias foram aproveitadas, mas eu não tinha feito tudo. A princípio eu tinha pensado em finalizar com caneta, mas depois veio a ideia de deixar uma coisa mais lápis, mais criança, então eu finalizei todas as outras páginas com lápis de cor. Inclusive troquei esses 2 desenhos porque não estavam do jeito que eu queria.
A segunda página já está mais com a cara de que eu queria deixar, com os traços a lápis de cor e tudo mais, só para dar essa cara de artesanal, de manual mesmo. E aqui foi a página que eu mais demorei para fazer, porque eu utilizei outro material que foi o guache, para dar esse aspecto de fumaça e tudo mais. Essa daqui também não ficou atrás, mas essa página tem uma referência, a ilustração que tem no livro. E tinha muito texto para colocar nessa página, então por isso teve a opção de trabalhar com os quadros, só o menininho, e acrescentando as salas da mãe, do pai e tudo mais. E até então só deixar os dois ali como destaque. A mãe só aparece na última página, de novo com as palavras. Eu brinquei para delimitar os quadrinhos. Enfim, nas páginas finais foram páginas com muito texto, e a opção de deixar o próprio texto, o texto da crônica mesmo, com travessão, era para dar essa cara de crônica, de manter a crônica do Arthur, mas ainda assim sugerir, propor uma adaptação de história em quadrinhos. Esse foi o meu processo, e espero que todo mundo que lê a historinha curta. E é isso, abraço. Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui é o Roger Novaes. Eu sou publicitário, né, por formação. Sou diretor de arte e criação na Cana Criação, uma agência aqui de Votuporanga. Sou ilustrador por coração, porque desenho desde sempre, né? Sempre tive desenho como uma coisa muito essencial na minha vida, né? Porque praticamente tudo que eu fiz tudo que eu fiz na minha vida profissional e todos os caminhos que eu percorri foi em função do desenho, de alguma maneira, né? Porque logo depois optei por publicidade, e publicidade para mim é uma forma de colocar o desenho em prática, né? As minhas ideias em prática aí nas coisas que eu faço. Eu me formei aqui em Votuporanga em 2002 em publicidade, depois eu fui para São Paulo trabalhar lá, também me formei lá em design gráfico na Pan-Americana. A minha relação com o Arthur, cara, é um personagem, um cara que eu sempre admirei desde que ele escrevia aqui no jornal, né? No jornal Diário do Votuporanga, quando eu pegava aquelas crônicas e lia. E além do fato das histórias prenderem a gente, né? Desde que eu me lembro que eu lia as crônicas, o que mais me atraía no Arthur era o lado desenhista dele, né? Parecia que aquele desenho, junto com aquela crônica, era uma coisa totalmente fora, um contexto totalmente desligado do jornal, de tanto que o desenho conseguia transmitir a ideia da crônica, né? Então, era um recorte assim, muito, muito próprio assim, dentro do jornal. E logo depois eu conheci um pouco mais o Arthur trabalhando com a Thelma, né? A mulher dele, Thelma de Carvalho. Depois logo mais a Gabriela, e a gente conheceu ainda um pouco mais de histórias do Arthur, né? Então esse personagem foi começando a ficar ainda maior, mais rico dentro daquilo que eu já tinha, né? Logo depois também a gente fez um projeto com a Gabriela, que é o Breu, que teve uma mostra aqui em Votuporanga. Então, essa ligação com o Arthur, indiretamente e diretamente, passou a ser muito, muito grande, né? Através dessas ligações com as pessoas que eu passei a conviver, né? Um cara que eu já admirava, e depois com o convívio com essas pessoas só passei a admirar ainda mais. E agora, com o projeto, mais uma vez, tendo um contato com as obras deles e tendo o prazer, assim, a honra de desenhar, né, uma obra dele. Olha só, né, as voltas que o mundo dá. Nunca conheci o cara, admirava o cara, e depois da morte dele, infelizmente, eu vou ilustrar um conto dele. Então, me sinto muito feliz, assim, muito gratificante, assim, poder fazer esse trabalho. Para falar a verdade, não tem uma técnica assim definida, que é a técnica do Roger, assim, tal, mas assim, o que eu gosto muito de fazer eu faço muito arte vetorial, né? Então, lido muito com o computador. Então, para mim, assim, o contorno e o acabamento dos desenhos eu acabo fazendo muito no computador, assim.
o fino, né, assim, os detalhes e tal. Mas assim, eu gosto muito de finalizar meus desenhos com a caneta mesmo, com essa caneta da Unipin. Sempre usei essa, né? É uma das minhas preferidas aí para finalizar os desenhos e tal, fazer os contornos e levar para o computador. Essa aqui também da Pigma, essa brush é muito legal, faz umas coisas diferentes. Tô começando a embrenhar agora no nanquim, né? Eu comprei um set com quatro pontas. Não sei se vai dar para mostrar aqui, acho que aqui tem 3. A outra está perdida aí, em algum lugar. E também trabalho com posca. Como eu já tinha mostrado anteriormente, eu pinto também, né? Trabalho ali com acrílica. Já trabalhei com óleo, mas não gostei tanto. Eu gosto mais da acrílica pela liberdade, quer dizer, ela não dá tanta liberdade quanto o óleo, mas o óleo ele é um pouquinho mais complicado de trabalhar que a acrílica por causa da secagem. E eu não me dei bem com isso. Então a acrílica para mim eu acho mais fácil. Então, quanto à técnica, assim, eu não tenho uma técnica definida, né? Como eu falei, como eu levo tudo pro computador e as minhas artes acabam sendo finalizadas no computador, então, assim, acabam virando uma coisa ajuda a outra, né? Então, eu tento finalizar muito os desenhos, deixar eles bem contorno bem forte, assim, algumas coisas, para depois jogar no computador e só fazer o arremate, né? Tem várias coisas que eu poderia mostrar para vocês, mas tomaria muito tempo do vídeo, mas assim, basicamente eu faço muito isso, assim, a minha pegada é essa, né? É o vetorial, hoje em dia. E, como vocês viram ali no quadro, o que eu gosto muito é acrílica, trabalhar com quadros em acrílica, mas é isso, pessoal. Beleza? Até mais. E aí eu tava conversando com o tio Marcelo, e ele falou assim pra mim, falou assim, Gabi, achei um monte de coisa que teu pai fazia quando era criança, uns gibis que ele inventava, que tinha uns gibis, várias edições e tal. Eu peguei e olhei, falei, gente, isso aqui é muito legal, vamos fazer alguma coisa. E foi aí que eu tive a ideia de refazer um projeto antigo que eles já tinham, que era o Viver Manual de Instruções, que era uns artistas muito bons, os desenhos muito bons, transformarem as crônicas do meu pai em quadrinhos. E falei assim, gente, nesse gibi tem que ter essas histórias em quadrinhos antigas do meu pai. E essas histórias ficaram bem legais, um pouquinho do que a gente estudou, que a gente fez para conseguir fazer esse livro, tá aqui nesse documentário. Espero que vocês tenham gostado. E aí procura aí, gente, algum lugar essa história em quadrinhos aí que tem, que tá muito legal, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau. Uma coisa que é? Nem a música?